4, 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast. Aqui é Samuel Menta e nesse podcast você tem o exato passo a passo que você precisa para ter 100 novos alunos. Esse é um podcast para quem é profissional do fitness, empresária do fitness. Se você tem um box de treinamento, se você tem um estúdio ou se você tem uma academia tradicional, não importa o tamanho desse podcast, é para você. É para quem já tem, olha só, ou deseja ter também um programa online de fitness. Por que não? Você com certeza já descobriu que existe aí um mercado enorme de pessoas interessadas em treinar nas suas casas ou receber a sua orientação online. Mas no fim do dia, esse é um podcast especialmente para quem está buscando, deseja, tá no caminho de ter 100 novos alunos. Eu não sei o que isso significa para você, mas no dia de hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, fazendo aqui uma live pelo Instagram, temos o Elton. E o Elton, em 2 horas, ele vendeu 25 planos anuais. E pode parecer demais para ser verdade, então marque esse nome, o Elton vai virar estudo de caso. Estou até falando aqui para ele não fugir da nossa entrevista. 25 planos anuais em 2 horas, faturamento de mais de 50 mil reais. Então vamos ver como fecha o dia. Vamos lá. Se você entende que matricular alunos é uma das tarefas que você precisa fazer, é uma das tarefas que você precisa ser responsável, eu preciso te dizer que são 3 pilares. São 3 pilares que fazem você ter 100 alunos novos. O primeiro é divulgar a sua marca, divulgar o seu trabalho. É diferente de fazer propaganda. O segundo é convidar as pessoas interessadas. E o terceiro pilar é você saber matricular esse grupo de pessoas interessadas. Então, é para cima disso que a gente vai. Nesse podcast eu falo exatamente o que você precisa, ou onde você precisa focar no seu crescimento profissional e empresarial, usando isso que eu chamo de método marketing do fitness. Bom, vamos nessa. Eu quero hoje falar sobre números e eu acredito que esse é um dos maiores obstáculos que um profissional de educação física, que uma pessoa que tem uma academia, tem uma empresa pequena, ela tende a passar. E pode parecer besteira, eu vejo muita gente falando da atividade física ou da educação física com um laço de idealismo ou coisa assim, e eu acho massa, eu acredito fielmente que a atividade física é a melhor ferramenta, ou ferramenta mais acessível para promover saúde. Eu acredito nisso mais do que tudo, não acredito que existe uma ferramenta mais acessível, melhor para promover saúde. Eu não acho que ela está sozinha, eu acho que quando se fala em promoção de saúde tem outras coisas, mas eu não fico preso ao idealismo de que basta a atividade física pela atividade física. Eu acho que os profissionais e empresários se ligaram muito nisso e talvez por esse motivo muita gente não sabe se valorizar. Não sabe valorizar a sua empresa, não sabe valorizar a sua profissão. À medida que um aluno faz uma aula experimental e não se matricula, você acha que o problema está com o seu nível técnico ou com o seu atendimento ou com qualquer coisa, enquanto às vezes é uma taxa normal de rejeição que existe quando você para entender como funciona um processo de marketing de vendas. Básico, tá bom? Então, cuidado em não querer analisar os números. E é disso que a gente vai falar. Quais são os números importantes? Será que você precisa saber tudo? Tudo da gestão financeira, por exemplo? De forma nenhuma. Inclusive, eu mesmo, quando tive a oportunidade de repensar o meu método, que eu falava sobre business, sobre negócios, eu resolvi focar só no marketing. Eu acredito que são os números principais. Por quê? No fim do dia, o que você precisa saber é como matricular novos alunos. O dinheiro que isso traz e o fluxo de caixa, como você vai gerenciar, essa é uma outra habilidade. Eu acredito que, inclusive, se você tiver um sócio ou alguém que possa se juntar a você, os 2 pilares ali na sociedade, 2 habilidades importantes são uma área mais comercial e uma área mais de gestão, mais administrativa, tá bom? Eu já falei disso várias vezes. Não aprendi sozinho, na verdade essa é uma recomendação de grandes empresas, grandes franquias, por exemplo, o WhatsApp do Flávio Augusto. A seleção dos franqueados é feita nisso, um sócio mais comercial, marqueteiro, e outro sócio mais administrativo. Então é super normal, tá bom? Não se preocupem com isso, é super normal você precisar de uma outra habilidade. Mas a minha proposta aqui é que eu converse com as pessoas que estão focadas realmente no marketing. Marketing
e que faça essas matrículas acontecerem, que busque você ter esses 100 novos alunos. E número é uma das coisas mais importantes. Quais números são? Vamos lá. Vou fazer rápido hoje para a gente poder seguir o dia com todas as tarefas que a gente tem. Então eu dei o caso aqui do Elton, que agora pela manhã, das 8 às 10 horas da manhã, já conseguiu, de 80 pessoas que estavam no grupo dele, de pessoas interessadas, ele conseguiu matricular 25 pessoas em menos de 2 horas. Então, como que funciona essa taxa de conversão? Como que ele sabe se essas 80 pessoas no grupo era um número bom ou um número ruim? Porque tanto que ontem à noite, 10 horas da noite ontem, há 12 horas atrás, ele falou, ó, tem 80 pessoas no grupo, vamos ver amanhã. Foi essa a mensagem que ele mandou lá pra gente. Então assim, como saber se é bom ou se é ruim? Como saber se o seu número de seguidores é bom ou se é ruim? Como saber se os seus views no Stories é bom ou é ruim? Pense em números do marketing, o que realmente importa. Talvez você já deva, né, em algum momento você deve ter ouvido falar sobre seguidores não pagam boleto, qualquer coisa desse tipo. Existem essas máximas, né? Seguidor não paga boleto, ou enfim, ou qualquer coisa desse tipo. Mas a minha maior preocupação aqui nem é nesse nível de tipo, será que eu preciso ter muitos seguidores? Será que eu preciso ter não sei o quê para saber se eu estou fazendo marketing? O fato é que se você tem um perfil da sua marca, seja sua marca pessoal ou profissional, se você tem um perfil com um número alto de seguidores, quando alguém olha para aquilo, desperta o interesse, né? Mostra, pô, peraí, essa pessoa deve saber alguma coisa. Olha o número de pessoas que estão ali ouvindo ela. Quando você tem um perfil com muito seguidor, é quase como se as pessoas que batessem o olho no seu perfil, fica subentendido que você está falando para um grande público. É quase como se tivesse uma foto sua palestrando para 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. Acaba sendo um grande impacto, né? Você acaba criando ali alguma autoridade, você acaba criando alguma relevância para aquela pessoa que visitou o seu perfil. Mas você não tem nenhum controle. Se o Instagram, por exemplo, ele está mostrando o que você tem a falar para todas essas pessoas. Então você não tem nenhum controle sobre isso. Descarte esses números do topo, assim, esses números que você não tem muito controle. Vamos pensar nos números que você tem controle e que são de verdade números que se traduzem em alunos e se traduzem em faturamento mais fácil depois. Primeiro número, vai marcando aí, quem tiver com papel e caneta vai marcando, hoje vai ser mais rápido. Primeiro número, lá no topo, pensa o seguinte, pô, se eu não preciso ligar para seguidor, não preciso ligar para curtida, não preciso ligar necessariamente para visualizações de stories, pega um primeiro número ali que é muito massa. Por exemplo, começa a registrar o número de pessoas que se interessam pelo seu trabalho. Então você tem vários pontos de contato, número de seguidores, visualizações de stories, plays no seu vídeo, curtidas, beleza. Mas você está fazendo isso com o viés comercial, você precisa ali no fim do dia começar a matricular mais alunos, que está a chegar nos 100 alunos novos. Pensa nisso. Adianta você ligar para todos esses números? Adianta você ficar registrando? Não adianta. São bons de você saber que existem, mas não adianta você ficar perseguindo eles. Número para você perseguir. Primeiro, pessoas que se interessam. Simples assim, você vai chamar de interessados. Podem ser, por exemplo, em níveis diferentes. Pessoas que mandam mensagem. Se você conseguisse registrar isso, seria incrível. Pessoas que mandam mensagem interessadas. Nesse caso, por exemplo, você tem um outro nível. Depende, se você atende no mundo físico, presencial, você teria um nível de pessoas que se interessam e mais um número ali. Pessoas que agendam uma aula experimental. E pouquíssima gente anota esses dois números, tá? Todo mundo que se interessa pelo seu trabalho e depois anota também as pessoas que agendam a aula experimental. No caso das aulas experimentais tem uma peculiaridade que muita gente se interessa e depois algumas não aparecem. Então você tem que ainda pensar em quantas pessoas comparecem. Olha só como ficou essa lista. Vamos pegar assim, interessados. Contatos são todos os seus seguidores. Vamos pegar aqui embaixo, interessados, aulas experimentais agendadas e aulas experimentais realizadas. Se você marcar esses 3 números aqui no topo, você já tem muito potencial a mais do que outros negócios e tudo mais. Por quê? Você vai começar a entender se existe algum problema nessa comunicação. Se você precisa melhorar a abordagem que você responde uma pessoa interessada, se você precisa melhorar a confirmação do agendamento. Exemplo clássico,
Se 10 pessoas agendam aula experimental, mas só 3 comparecem, quer dizer que você está agendando, mas você não está tão interessado assim que a pessoa compareça. E se você, entre as duas partes, o aluno interessado e você, se você for uma das partes que dependem dessa pessoa comparecer, você deveria fazer algum esforço a mais. E não precisa ser nada demais. Você pode ir lá e mandar uma mensagem de manhã confirmando a presença na aula. Você pode ligar para essa pessoa, você para lá 30 minutos e liga para todo mundo que tem aula agendada na semana. Você lhe fala, aqui é da academia e eu estou passando para confirmar a sua aula. Se uma pessoa agenda a aula num direct do Instagram é uma coisa. Se uma pessoa conversa com a outra por telefone, de uma maneira educada, bem conduzida e objetiva, do tipo, estou ligando para confirmar o agendamento da sua aula às 10 horas da manhã na próxima quarta-feira. Posso confirmar? Isso já gera um compromisso muito maior. E eu sei que a gente adora colocar a culpa. Mas é o aluno que não é comprometido, né? É o aluno que não é dedicado. Como que eu vou ficar puxando? Muito da sua parte é educar. E por mais que você não seja o profissional de educação física, você tem uma empresa de educação física. Educação. Você precisa educar essa pessoa por quanto é importante ela separar aquele tempo na agenda e se comprometer e ir de fato para aquela aula experimental que está combinada. Então não dá para a gente tirar o corpo fora de todas essas coisas. Lá em cima, pessoas interessadas, aulas experimentais agendadas, aulas experimentais realizadas. E aí tem um outro nível. Exemplo aqui, vamos falar de um processo de marketing online aqui que nem o Elton está fazendo hoje. 80 pessoas no grupo. O que significa essas 80 pessoas no grupo? Pessoas interessadas. Simples assim. Ele fez um convite, ele seguiu o nosso processo, chama campanha de um dia só. É uma campanha de um dia. Perfeito. Hoje é o dia, em 2 horas, ele teve 25 matrículas, mais de 50 mil de faturamento. Eu fiquei muito feliz com isso, sério. Meu dia, eu ganhei o dia, assim. Fiquei muito inspirado, motivado em fazer tudo acontecer. Imagina que ali não teve aula experimental. Mas ele tem o número exato. Ele falou 80 pessoas no grupo. E agora teve o quê? A venda. Ele abriu a oportunidade para as pessoas se matricularem e 25 pessoas se matricularam em 2 horas. Num plano anual. Olha que doido isso. Mas ele consegue agora ter uma taxa. E essa taxa seria uma taxa de conversão. Então você pode ter lá em cima de interessados, aulas experimentais e aulas experimentais realizadas. Você pode ter uma taxa de comparecimento. Vamos marcar assim? Taxa de comparecimento. Quem disse que queria versus quem de fato veio. Só que agora você tem uma taxa de conversão. Uma taxa de quem estava ali interessado, quem, por exemplo, foi fazer aula experimental, versus quem se matriculou. E uma vez que você descobre esses números, tudo fica mais fácil. Quer ver por quê? Segura aí. Se você calcular taxa de comparecimento depois de pessoas que compareceram, ou no caso aqui do digital, que entraram no grupo versus pessoas que compraram, você vai ver que existe um corte. Exemplo, 10 pessoas entraram em contato, mas só 5 fizeram aula experimental. Você teve um corte, 50% de taxa de conversão. Das 5 que fizeram aula experimental, eu tive, deixa eu pensar, 3 pessoas que se matricularam, 2 que não voltaram mais. Você tem uma taxa de conversão em matrícula de 60%. Você tinha 5 pessoas fazendo aula experimental e 3 se matricularam. E isso em todos os níveis. Tinha 50 pessoas no mês que fizeram aula experimental, 30 se matricularam. Isso é uma taxa de 60%. E sabe por que eu acho que isso é um grande obstáculo? As pessoas não gostam de anotar tudo isso. A maior parte das pessoas não gostam de ter esse controle, né? Seja na academia, seja num estúdio, num box, seja o personal, não gosta de ter esse controle. E aí, para mim, o maior problema é o seguinte: as pessoas entram em contato com você, elas agendam aula, elas não vão. Aí você acha que o problema tá porque você falou o preço antes. Aí as pessoas até vão, fazem aula ou se interessam, mandam mensagem, você está fazendo aqui uma coisa, tipo, o Elton tá aqui, tá com um grupo lá, 80 pessoas. Imagina que nesse grupo tem 80 pessoas e que dessas 80, às vezes metade pode não comprar dele hoje. Se ele ficar chorando depois, achando que o preço dele estava muito caro ou que a proposta dele não foi muito boa, o que ele vai fazer? Da próxima vez ele vai querer baixar o preço. Porque de alguma maneira soa
para a maior parte das pessoas, e não sei se é diferente para você, se estiver fazendo sentido, comenta aí para eu saber se é diferente para você. Mas para a maior parte das pessoas, quando alguém se interessa e depois não faz a matrícula, soa que o seu preço está muito caro, ou soa que você não foi bom o suficiente. Aí você tende a cometer dois erros que são perigosos. O primeiro é, você tende a querer baixar seu preço, porque você acha que as pessoas estão perguntando, mas não estão se matriculando porque seu preço está caro, mas você não tem sua taxa de conversão, então não dá para saber, né? Você vai ficar baixando o preço, é como se você ficasse navegando à deriva, você não tem uma direção clara, você não sabe ler os controles de navegação. Você simplesmente continua fazendo. Ah, não, eu acho que eu vou por aqui então, porque eu estou sentindo que isso aqui não está bom. Vê se isso faz sentido, vê se é justo isso que eu estou falando. Não marca, não tem as taxas, e as pessoas que dizem, que deixam de fazer a matrícula, você acha que o problema está no preço. E um outro erro que eu acho bastante perigoso é que uma vez que as pessoas entram em contato e de alguma maneira ou de outra não se matriculam, seja em contato por WhatsApp, por direct, pessoalmente, façam aula mental, todas as pessoas que se interessam e não dão um passo à frente, não fazem a matrícula, tende a soar, principalmente para os profissionais, que ele precisa investir mais nele. Então, eu vou fazer mais um curso para ver se as pessoas me reconhecem, eu vou fazer mais um investimento aqui para ver se as pessoas me reconhecem. Enquanto no fim do dia, talvez, aquele seja o seu número. 50% de todas as pessoas que se interessam se matriculam e ponto final. Se você marca esse número, tudo fica mais fácil. Do fundo do coração, tudo fica mais fácil. Por quê? Você vai começar a receber nãos, ou pessoas que marcam e não comparecem, ou pessoas que dizem que querem se matricular e não se matriculam, e vai estar tudo bem. Porque você vai pensar, tá bom, né? Não era para essa pessoa. Eu vou entender e vou ficar tranquilo. Eu venho fazendo isso não há muito tempo não, tá bom? De verdade, não eu demorei para ficar presente para quanto era importante isso. Eu aprendi uma ferramenta super simples chamada funil, onde você tem as pessoas interessadas aqui no topo, no meio, aliás, aqui no topo você tem os contatos, no meio você tem as pessoas interessadas e no final desse funil você tem os alunos. Eu não sei se todo mundo aqui consegue visualizar, mas imagina um funil. O topo é mais largo, todos os contatos que você tem. O meio são os interessados, as pessoas que deram um passo à frente, demonstraram interesse, e no fundo do funil, as matrículas, os alunos de fato. Imagina que dentro desse método que eu ensino, Marketing do Fitness, no topo do funil, para aumentar o topo do funil, a gente divulga bastante. Divulga, sem fazer propaganda, sem convidar para nada, só divulga. Para trazer no meio do funil as pessoas de fato interessadas, a gente convida. A gente convida para conversar, a gente convida para uma entrevista, a gente convida para uma aula experimental, ou no caso que nem a gente está fazendo a campanha de um dia hoje, a gente convida para um grupo de pré-matrícula. Então, a gente vai fazer aqui uma campanha e nessa campanha você tem acesso a um grupo. Nesse grupo você vai ter uma condição especial para fazer sua matrícula. Então, pode ser um grupo de pré-matrícula. A pessoa entra, ela recebe a proposta em um determinado dia, por exemplo, numa quinta-feira, que nem a gente está fazendo aqui hoje, e nesse dia ela tem que tomar a decisão e ela foi preparada para isso. Então, assim, é um processo simples. Eu fiquei presente para isso em 2010, 2011, que eu aprendi o funil, mas para implementar não foi tão simples. Eu lembro na Academia Motricidade que eu tentei implementar isso e não era tão fácil. Na própria CrossFit 9 de Julho, fiz um monte de coisa para tentar implementar isso, a gente tentava anotar todas as aulas mentais, mas eu não via as taxas de conversão. E aí, quando eu passei a ensinar vários donos de academia, eu passei a ensinar, eu criei um processo. E o processo era muito simples, em vez da gente ficar medindo isso para sempre, o que falta é o hábito de você medir. Hábito. Você precisa olhar para isso todo dia. E aí eu comecei a criar uma ferramenta, no caso era de 21 dias. Agora a gente vai passar isso para 30 dias, porque eu quero pegar de verdade as pessoas com esse hábito. Então, o que está sendo aplicado hoje pelo Elton com esse resultado é uma campanha de um dia. Mas também existe a campanha de um mês. E a campanha de um mês ela é muito mais baseada em você ficar fazendo esse controle. É um controle. O que acontece? Você tem no mês, você tem 4 semanas, você tem 30 dias. Pensa comigo, uma folha, nessa folha tem 30 dias.
Você precisa registrar nesses 30 dias quantas pessoas entraram em contato e quantos alunos você tem. Quantas pessoas entraram em contato, quantos alunos você tem. Quantas pessoas entraram em contato, quantos alunos você tem. E, cara, assim você vai vendo quantos alunos você tem, não, né? Quantos alunos se matriculam e quantos alunos você tem no final do dia. E assim você vai criando ali o seu registro de contato, de controle. Uma vez que você faz isso, quando fecha a semana, você faz o balanço. Você vê, bom, nessa semana, dentro do direct, dentro do WhatsApp e presencialmente aqui, eu recebi 28 pessoas. Dessas 28 pessoas, agendaram, coisa e tal, e eu fiz 10 matrículas. Pronto. Numa semana, você recebeu 28 pessoas, fez 10 matrículas. Qual que é a sua taxa de conversão na semana? Bom, essa semana foi quase 30%. Tá bom. Como que a gente vai melhorar isso? Vamos pôr uma régua, 50%. Olha como é simples. Pessoas que entraram em contato, matrículas feitas. Não precisa ser a pessoa exata. Você pode ver isso num balanço. É isso que eu estou querendo te dizer. É muito mais simples. Esses números, eles te impedem de você crescer, porque toda vez você vai querer achar que o problema está no seu preço, ou o problema está que você precisa se qualificar mais, fazer mais um curso, mais um certificado, comprar mais um equipamento. E na verdade não é. Basta você entender esse balanço. A cada 30 pessoas que entram em contato, 10 se matricularam. Então, agora eu vou melhorar. Eu vou tentar puxar um pouco mais essa régua das matrículas e fazer que as pessoas se matriculem mais. E aí você vai ter pequenos ajustes para você apertar aí. E aí você compara na segunda semana. Essa segunda semana eu tive 50 pessoas que se interessaram e das 50 pessoas que se interessaram, 27 fecharam a matrícula. Você tem o balanço da segunda semana. 50 se interessaram, 27 fecharam a matrícula, um pouquinho mais do que 50%. Uau! Melhorou. E aí você começa a entender onde você precisa fazer pequenos ajustes. Você não precisa olhar o exato aluno, tipo, essa aqui é a Isabel veio, mas ela deixou de fazer a segunda aula experimental, ela nunca mais voltou. Não, vamos olhar para o balanço, fica muito mais fácil. Se olhar para o balanço vai ser o seguinte, ao final do mês, se você marcar isso todo dia, toda semana, você vai ter um mapa de como são os seus números. E esses números são só seus. Isso é a nossa campanha de um mês. A campanha de um mês ela se baseia muito mais nessas taxas porque você consegue ir navegando por esse controle. Na campanha de um dia é mais ou menos assim. Você segue todo o processo, ele dura mais ou menos 10 dias, né? Você segue todo o processo para ter um dia de vendas. Então você segue e assim, é um pouco... Você tem que acreditar no processo. É uma coisa que você faz acreditando que vai dar certo. Do outro lado, na campanha de um mês, você vai fazendo e você vai entendendo onde que você deve mexer para melhorar aqui, para melhorar lá, e você vai tendo esses controles. É mais simples do que parece. É muito mais simples do que parece. É só você ter o controle das pessoas que se interessam e as pessoas que se matriculam e fazer o fechamento disso cada semana. Bom, assim, você tem um controle do mês inteiro ou você tem um controle também de uma campanha de um dia. No caso, que nem o Elton falou ontem, né? Ele falou, deixa eu ver se ele mandou alguma coisa aqui para mim. Mas no caso que nem o Elton falou ontem, temos 80 pessoas no grupo, vamos ver amanhã. E aí, de repente, quando chegou 8 horas da manhã, ele abriu as matrículas e teve 25 matrículas em 2 horas. Mas são quase duas técnicas diferentes, né? É uma técnica de um mês, onde você vai controlando e vai ajustando, uma técnica de um dia, onde você gera um grande desejo, gera um número de pessoas muito interessadas ali e de repente em um dia só você abre as inscrições e você tem um pico de vendas, um pico de matrículas num dia. Bom, o que é importante todo mundo que está aqui ficar ligado? Sem esses números, você tende a precisar adivinhar o seu futuro. Então você tende a ficar na esperança de que, deixa eu ver, eu vou fazer aqui uma campanha, deixa eu ver se vai dar certo, né? Tem muita gente que faz isso. Eu vou fazer aqui uma promoção, vamos ver se dá certo. Só que você não tem o histórico da sua promoção antiga. Você não tem o histórico daquela sua ação antiga. E nesse caso, o que eu acredito que vai levar você, acredito e tenho tranquilidade para afirmar que é com certeza absoluta, o que vai levar você a ter os seus 100 alunos novos é você
não só ficar vendo se vai dar certo, mas sim se basear em alguns números, do tipo, olha, toda vez que eu faço a campanha de um dia, de 40% a 50% das pessoas que estão no grupo se matriculam. Então, se eu quero pôr mais gente, vamos supor que você tem um programa online, você quer levar isso para um número enorme de pessoas. A gente tem a Lari no nosso grupo e a Lari tem um programa de corrida e a meta dela é colocar 5.000 alunos. Então, você precisa começar a entender esses números em outras proporções. Por exemplo, toda vez que eu faço uma campanha de um dia, de 40% a 50% das pessoas se matriculam. Tá tudo bem. Então, se eu quero ter 1.000 alunos, eu preciso pôr mais ou menos ali de 2.000, 2.500 pessoas para eu tentar converter 1.000 alunos em uma única campanha, em um único evento de vendas. Então, você começa a ter essa noção, você começa a parar de fazer para ver se vai dar certo. Você já faz com projeções claras de que vai dar certo. Mesma coisa na campanha de um mês. Deixa eu ver se esse mês eu consigo bater 200 alunos, por exemplo, numa academia presencial. Você não precisa deixar você ver. Você sabe que se 30 pessoas entrarem em contato, você consegue fazer 15 matrículas. Então você precisa, ao invés de só deixar 30 pessoas entrarem em contato, você precisa fazer 100 pessoas entrarem em contato. Porque no fim do dia você quer matricular, no fim do mês, você quer matricular 50 pessoas. E aí você vai projetando isso. É muito mais fácil do que parece. O que falta para praticamente todos os profissionais de fitness, empresários e empresárias, é o hábito de controlar, de saber marcar, realizar essas coisas. Eu espero por isso na minha aula 1 do workshop. Eu espero mesmo, não sei se vai caber, mas eu espero. Vai ser uma ficha para você ir controlando naquela semana os seus números e a gente vai entender, às vezes não com os seus, mas pelo menos no estudo de caso, que a gente vai ter ali 7 dias de estudos de caso dos meus alunos. Você vai poder ver como que eles controlam esses números, como que eles começam a falar com mais tranquilidade, do tipo, 57% dos alunos fecham a matrícula na primeira semana, e não sei o que lá. Então vai ficar mais claro, tá bom? Queria deixar aqui uma tarefa. E a tarefa, nesse caso, vai ser você começar a marcar os seus números. Desde o começo dessa live eu falei, números. Quais números? Marca as pessoas que entram em contato, vamos chamar de pessoas interessadas. Além das pessoas interessadas, vai para um segundo nível. Marca as pessoas que, se você tem um negócio presencial, que agendam aula e que compareçam. Mas marca isso, pessoas interessadas, comparecimento e, por último, você vai marcar uma outra coisa. Matrículas. E aí você vai fazer a conta para entender as taxas disso aí. E as taxas são muito simples, né? Basta você dividir o número menor pelo número de cima, né? O número das matrículas você divide pelo número de interessados. E aí você vai ter uma taxa de conversão. Isso é o poder. Acredite ou não, é o poder. Tem outros números? Tem. Por exemplo, se você faz uma campanha de anúncios e você pôs... eu acho que o Elton, você tá por aqui? Dá um sinal de fumaça. Eu queria saber quanto você investiu. Eu acho que você estava por aqui, não estava não? Vê aí. Mas eu não tinha recomendado. O Elton faturou 50 mil em 2 horas hoje. Ele vai contar essa história. Eu não tinha recomendado ninguém investir mais do que R$500 em campanhas de anúncio, em fazer tráfego pago mesmo. Mais R$500. E ninguém vai investir isso. Acho que o pessoal fica em 250 mais ou menos. Poucas pessoas investem um pouco mais assim. Por quê? 200, R$250 tende a simbolizar um mês de mensalidade. E no caso, imagina que ele pôs R$500 de anúncio e de repente faturou 50 mil no dia. Então esse é um outro número. Saber fazer o seu retorno sobre o investimento. Investi isso aqui numa campanha de marketing e essa campanha me retornou 10 vezes isso, me retornou, 100 vezes isso, por que não? Tá bom? Então tem esses números que são importantes, mas começa registrando números de pessoas interessadas e número de pessoas que se matriculam, tá bom? Simples assim,